Trazer a palavra. Ele me pediu para dar um testemunho, mas Deus tocou no meu coração e eu decidi trazer um assunto que para mim é muito importante, tanto no ramo profissional como no ramo pessoal. E aqui eu acredito que vai falar com vocês também, tanto na vida pessoal quanto profissional, que é sobre mordomia e generosidade. Que são dois assuntos, são dois princípios do reino de Deus e eles andam juntos, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre mordomia e generosidade. A gente vai trabalhar com essas 10 referências bíblicas, tem bastante referência bíblica, tá? Depois, quem quiser, eu posso passar as referências. A gente vai trabalhar com estes versículos. Então, quem quiser anotar, pode anotar. E a gente vai começar falando de mordomia, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, para a gente começar bem, lá em Colossenses 1,16. O pastor também leu uma palavra em Colossenses na abertura do culto, e a gente vai para um pouquinho antes do que ele leu. Colossenses 1, verso 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, tudo é tudo. Eu, você, a igreja, o seu trabalho, a sua família, o seu cachorro, os seus bens materiais, tudo foi criado por ele e para ele. E mordomia é uma palavra que ela traz uma ideia de relacionamento entre o homem e Deus. É como se fosse o homem desfrutando das dádivas que Deus fez para nós aqui nessa terra, com o objetivo de que a gente promova, por onde nós passarmos, as ideias dele, os interesses de Deus e aquilo que ele deseja para a gente. Aqui, eu não sei falar esse nome, mas é mordomia em grego, que é a palavra original, tá? E bastante interessante que ela significa administrador da casa. Ou seja, mordomia significa administrar, cuidar, zelar pela casa. Qual casa? Hoje, especificamente, a gente está falando das nossas empresas, do nosso trabalho, de tudo aquilo que Deus confiou a nós para que a gente cuide. Amém? Vamos lá para Lucas 12, 42 a 46. Lucas 12, 42 a 46 diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia que ele não o espera, e em hora que ele não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. E essa palavra, ela mexe muito comigo, porque ela fala do servo prudente, do mordomo prudente, e do servo infiel, do mordomo infiel. E hoje, se a gente parar para pensar, como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida de mordomia a Deus? Aquilo tudo que Ele confiou para a gente cuidar. Nós, como geradores de emprego ou não, trabalhamos no próprio negócio ou dentro da sua profissão como autônomo, como profissional liberal, o
que você tem feito com aquilo que Deus tem te confiado? Você tem cuidado de maneira que agrada a Deus, para que quando Ele vir, porque nós não sabemos a hora e nem quando, Ele vai nos encontrar prudentes e vigilantes, ou Ele vai nos achar infiéis, empurrando os nossos negócios com a barriga, empurrando o cuidado com aquelas pessoas que Deus traz até nós profissionalmente, empurrando e sendo corruptos, sendo infiéis. É uma palavra que me faz refletir bastante. Vamos abrir agora lá em 1 Timóteo 6, versos 7 e 8. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Hoje vai ter chuva de Bíblia. Marquei, não? Marquei. 1 Timóteo 6, 7 e 8 diz assim: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma nós vamos levar dele. Tendo sustento e com o que vos vestir, estejamos contentes. É mais um motivo para a gente parar, pensar o que nós estamos fazendo com o que Deus nos confiou. Com que tipo de mordomia eu estou oferecendo a Deus. Porque nós não vamos levar nada desse mundo. E aquilo que o Senhor nos dá como recurso financeiro, como nós estamos investindo isso? A gente vai levar junto com o nosso caixão? Não vai ficar tudo aqui. Então o Senhor precisa, Ele quer, Ele precisa de pessoas que estejam dispostas a levar o reino de Deus também na esfera dos negócios, ofertando, contribuindo na vida daquelas pessoas que precisam. Tá? A boa mordomia, a gente exerce uma boa mordomia quando a gente tem uma revelação daquilo que foi confiado a gente. Muitas pessoas não têm noção dessa revelação, ainda não encontraram, não descobriram o propósito para o qual elas foram criadas. Mas quando a gente entende, vou dar o meu exemplo, né? Eu sou médica veterinária e emprego pessoas dentro da minha empresa, além de cuidar dos animais. Hoje, basicamente, eu não cuido mais dos animais, só dos meus, mas cuido de pessoas hoje em dia. Mas o que eu tenho feito com isso? Eu entendi o meu propósito, por que Deus me criou? Eu entendi. E eu cuido disso através do cuidado das pessoas e dos animais a que Deus me confia. Eu levo para dentro da minha empresa, eu tento levar para dentro da minha empresa o reino de Deus. Eu tento levar para a vida dos clientes que a gente atende o reino de Deus, porque é isso que Deus quer de nós. Quando a gente entende que em amor Deus nos deu os nossos dons, as nossas capacidades, os nossos talentos, nós precisamos, a gente quer de maneira liberal, sem obrigação nenhuma, devolver para Deus em amor esse tipo de serviço. A gente usa o talento que Ele nos deu para servi-lo em amor. E isso pode ser uma definição de mordomia. Agora a gente vai entrar no princípio dos 3 T's. Não sei se alguém de vocês já ouviu falar nisso, para a gente entender na prática, né, de uma maneira mais palpável, o que é a boa mordomia. A gente vai falar um pouquinho dos 3 T's que envolvem os nossos tesouros, os nossos talentos e o nosso tempo. São os 3 T's mais importantes das nossas vidas como profissionais, sejam autônomos, empresários, funcionários de empresa, enfim. E a gente vai começar falando do nosso tesouro. Tesouro, ele está ligado a dinheiro. Quando a gente lê e fala sobre tesouro na Bíblia, a gente fala sobre dinheiro. E eu não estou aqui para falar só sobre dinheiro. O objetivo dessa pregação não é pedir dinheiro para ninguém, não é que você oferte nessa igreja, não é nada disso, tá? Porque quando a gente começa a falar de dinheiro, geralmente a feição das pessoas muda, as testas começam a ficar franzidas. Não é esse o objetivo, é mostrar para vocês que nós, como autônomos empresários, nós temos uma poderosa arma nas nossas mãos, que é o dinheiro. Todo dono de negócio tem giro de dinheiro dentro do seu negócio. Todo dono de negócio tem
trabalha, né, ele lida dentro da esfera do business, dos negócios, e gira dinheiro nisso. O que você tem feito com esse recurso? É sobre isso que a gente está falando hoje. A palavra tesouro, ela remete à confiança. A palavra associada a tesouro é confiança. E quando a gente fala em confiança na Bíblia relacionada a dinheiro, não tem como a gente não falar do princípio do dízimo. O que é o princípio do dízimo? É eu ter a total noção e consciência de que o 100% do dinheiro que eu recebo através do meu trabalho, da minha empresa, ele vem de Deus, é o Senhor quem nos dá. E é eu ter 100% de confiança de que quando eu entrego os 10% que é do Senhor e fico com os 90%, eu tenho certeza que esses 90% eles vão me suprir melhor do que quando eu roubo a Deus, quando eu participo de uma corrupção contra Deus e fico com os 100% que Ele me dá. Deus não precisa de dinheiro, mas Ele manda que a gente dê os 10%. Isso é dízimo. A oferta está fora dos 10%, é uma outra coisa. Então não tem como a gente falar de confiança sem falar sobre esse princípio do dízimo. Você não está, quando a gente vem no altar, quando você vai na sua igreja e entrega o seu dízimo, você não está tirando 10% do seu salário para dar para a igreja. Você está tirando 10% do 100% que foi Deus que te deu. E você está entregando na casa dele, porque ele manda a gente entregar na casa dele os dízimos. Isso é bíblico, tá? Não sou eu que estou falando. 1 Timóteo 6,10, vamos lá de novo. A gente acabou de ler 1 Timóteo 6, 7 e 8, vamos um pouquinho só mais para frente. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. Então a gente vê que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Ter dinheiro é muito bom? Com certeza, todo mundo precisa, todo mundo quer, todo mundo merece ter um bom trabalho, uma boa remuneração, todo mundo quer ter uma casa boa, dar uma vida boa para os filhos. Isso também é bíblico, né? Deus também fala sobre isso. Não tem problema nenhum nisso. O problema é o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele está nos confiando. E uma coisa muito interessante é até quanto é de quantia mesmo, Deus pode confiar tesouros para você administrar. Deus, Ele é sábio e Ele é justo. Se Ele te confia, vou dar um exemplo aqui, R$1.000, e você se corrompe, você é infiel nesses R$1.000, Deus não vai te confiar R$1.100, Ele vai te confiar 999, porque Ele sabe até onde Ele pode ir com você. Ele sabe até quanto Ele pode te entregar para você administrar. Se Ele entrega para você R$10.000 e você é fiel e é um bom mordomo, é um bom administrador dessa quantia, Ele vai te habilitar para ter mais, para administrar mais. Então, se eu sou achado fiel e prudente com o que Ele me confiou, automaticamente eu sou habilitado para que Ele me dê mais para eu administrar. Isso é um princípio importante que muitas vezes a gente esquece. Passando para o segundo T, que é o T do talento. O talento, ele está ligado à identidade. Quais são os dons e talentos que Deus te deu? Então eu queria que todo mundo hoje parasse um pouquinho para refletir nisso daqui, porque às vezes as pessoas ficam pulando de emprego em emprego, eu digo com relação a funções, né? Exercem várias funções diferentes, não ficam satisfeitos numa função, pulam para outra, elas ficam meio perdidas porque elas não têm noção de qual é o propósito delas, que Deus colocou no coração delas. Então, todo mundo sabe qual é o seu talento, ou mais de um talento. Tem pessoas que têm mais de um talento para oferecer no serviço do reino de Deus. Então isso é importante que a gente saiba, tá? Vamos lá para Efésios 1. Efésios 1, de 4 a 6.
marquei. Espera aí que esse eu não marquei não. Efésios 1, versos 4 ao 6, diz assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deus nos predestinou para ele, por meio de Jesus Cristo, conforme, segundo o propósito da vontade dele e não da nossa. Então, qual é o seu talento? Para que Deus te predestinou? Qual é o propósito que Ele tem para a sua vida? Para você levar o reino de Deus aqui nessa terra. Isso é uma coisa que a gente precisa responder. Tá? Ficou meio emboladinho aqui, mas eu vou falar para vocês. Vocês vão entender. Entrando no terceiro T, que é o de tempo. A palavra tempo a gente liga a energia. E a gente sabe que no ramo dos negócios, principalmente, realmente tempo é dinheiro. E quando a gente gasta tempo, a gente gasta também energia. E quando a gente gasta o nosso tempo com coisas inúteis, a gente perde energia de maneira inútil. Uma energia que a gente poderia estar gastando numa coisa boa, numa coisa útil. Tá? Efésios 5, 15 e 16. Fala assim, ó. Efésios 5, 15, 16 diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então nós, como discípulos de Jesus, nós temos urgência de levar o reino de Deus. É isso que Ele espera de nós. Então essa questão do tempo, ela é muito importante. E aí eu te convido a pensar, como você tem gerenciado o seu tempo? E eu trouxe pra gente esse gráfico aqui, que é um gráfico que fala que ele mostra pra gente as 24 horas do nosso dia, de uma maneira generalizada, tá? Aqui, na parte dos 42%, são as 10 horas das 24 que a maioria das pessoas passam trabalhando. Ou seja, a maior parte do nosso tempo nós dedicamos ao trabalho. 33% do nosso tempo, que equivale a 8 horas, a gente passa ou deveria passar dormindo. Uns mais, outros menos. E o que sobra para a gente fazer os diversos? Sobra, entre aspas. Sobram as 6 horas. Nessas 6 horas, a gente cuida da família, cuida dos amigos, faz os nossos momentos de lazer, cuida dos filhos. Quem é mãe aqui, Maísa, que está junto comigo, sabe o desespero que é para quem trabalha fora e para quem tem filho, tem família, cuidar da casa, cuidar de todo mundo. E nessas 6 horas, a gente ainda coloca o nosso tempo, o tempo que a gente tira, que a gente dedica ao nosso relacionamento com Deus, que muitas vezes passa desapercebido no meio dessas 24 horas, dessa correria do dia a dia. E aí eu te chamo a fazer uma reflexão. Deixa eu só ver o problema. Aí eu te chamo a fazer uma reflexão. Você consegue, não sei com que a maioria aqui trabalha, mas você consegue produzir para Deus, levar o reino de Deus dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego ou não? É possível ou é impossível? Porque se nós conseguirmos levar Deus para dentro do nosso trabalho, a gente não vai ter só as 6 horas que sobram para a gente trabalhar para Ele. A gente vai conseguir trabalhar muito mais, concorda? Então é isso que a gente precisa colocar nas nossas cabeças
e pedir estratégia e sabedoria para Deus. Porque as nossas empresas, os nossos trabalhos, eles estão cheios de colegas de trabalho que não conhecem Jesus. E nós precisamos, como comissionados por Jesus, lá em Mateus 28 ele fala sobre isso, de levar o reino de Deus por onde nós passarmos. E nós temos nas mãos uma ferramenta importantíssima, que foi Deus quem nos deu, que é o nosso trabalho, que são as nossas empresas. Então, se você de repente está pensando como um dia eu já pensei, mas isso para mim é impossível. Como que eu, como médica veterinária, vou levar Deus para dentro do meu trabalho? É impossível. Não, não é impossível. Deus tem um propósito para a sua vida, dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho. Mesmo se você trabalhar dentro de casa, Deus vai te dar sabedoria. Você só precisa pedir e desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. E aí eu pergunto, como nós, autônomos empresários, nós podemos edificar o reino de Deus através do nosso meio profissional? Aí é com cada um, né? É deixar Deus falar e buscar essa resposta no Senhor. Entrando agora na generosidade. A Wikipédia, ela define generosidade como sendo uma virtude, onde a pessoa acrescenta algo ao próximo. Ela se aplica quando a pessoa dá algo, alguma coisa, a alguém que tem ou não o suficiente para dividir. E não está ligado somente aos bens materiais. Geralmente, quando a gente fala de generosidade, também o povo já pensa logo em dinheiro. Ah, vai me pedir dinheiro. Não, generosidade não está ligado somente a bens materiais. E não se limita também a grandes quantias. Estou errado. Deus, Ele nos ama tanto, que mesmo sem a gente merecer, Ele nos dá muitas coisas. Vou dar o meu exemplo também, mais uma vez. Eu não mereço 1/4 das coisas que Deus me dá. E Ele me dá porque Ele me ama, porque Ele é generoso. E o mesmo eu acredito que aconteça com vocês também, porque nós somos filhos do pecado. Então Ele nos dá porque Ele é generoso para conosco. A generosidade, eu trouxe aqui 4 princípios que estão atrelados à generosidade. Quando a gente vai lá para Êxodo 36, de 1 a 7, eu não vou ler aqui não, mas eu vou comentar. A gente vê que generosidade, ela excede o que a gente está esperando. Ela excede aquilo que a gente está aguardando. Por exemplo, aqui nessa passagem, Moisés, ele chama o povo, os sacerdotes, para fazerem doações, para recolherem doações para a construção do tabernáculo, do santuário. E quando ele menos espera, ele percebe que eles receberam muito mais doações do que eles precisavam. Então aqui vai um princípio, excede o que a gente está esperando. E aí quando ele atinge aquela meta, passou já da meta que ele precisava, ele ordena ao povo que eles parem de doar. Ele trabalha com honestidade. A generosidade, ela não tem a ver com a quantidade. Aqui em Lucas 21, de 1 a 4, a gente tem a passagem daquela viúva pobre, onde eles estavam no momento do dízimo, e ela vai e ela entrega ao Senhor as 2 moedas, as 2 únicas moedas que ela tinha. E aquilo era tudo para ela. Então você não precisa, enquanto as pessoas ricas, elas estavam doando, elas estavam entregando ao Senhor aquilo que sobrava para elas, essa viúva, ela entregou tudo. O que é o seu tudo? Você não precisa entregar tudo para Deus. Você precisa entregar o que Ele tocar no seu coração para você entregar, além dos dízimos, que é uma obrigação. Generosidade não tem a ver com reciprocidade. Quando a gente vai lá para Lucas 6,30, vamos ler aqui. Lá em Lucas 6, verso 30, ele diz assim, Lucas 6, verso 30. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa,
E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Vou ler de novo. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Deus não fala, dê a todo o que lhe pedir se essa pessoa já tiver te dado algo antes. Ele não fala assim. Ele manda a gente dar, ele manda a gente ser generoso com as pessoas que a gente nunca viu, nem conhece, que às vezes são da nossa família, mas a gente não está nem se lembrando delas. Então não tem a ver com reciprocidade. E generosidade não tem somente a ver com dinheiro. Lá em Lucas 10, 30, 37, a gente também vê isso. Nós podemos ser generosos oferecendo os nossos talentos a quem estiver precisando. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você deve ser generoso só dentro da igreja onde você serve. Não. Nós precisamos ser generosos onde o Senhor nos plantou. Seja na nossa empresa, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa rua, com os nossos vizinhos, conhecendo ou não, sendo eles do mundo ou não. Nós precisamos levar Jesus através das nossas atitudes. E a generosidade é um princípio muito importante do reino. 2 Coríntios 9, de 6 a 12, esse eu queria que vocês lessem comigo. É uma passagem onde Paulo, ele escreve assim aos Coríntios. É uma passagem bastante conhecida, da sementeira e da colheita. E isso afirma: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, se você está anotando, grifa aí na sua Bíblia, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Vou repetir. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo. Em tudo. Para quê? Para que vocês sejam generosos. Para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade daqueles que a gente está ajudando, dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus por nós. Então, quando a gente fala aqui, Paulo ele está falando de contribuição, que a gente pode associar também ao ato de semear. O ato de semear, de plantar, de entregar, é o ato aqui de contribuir, que infelizmente a maioria das pessoas também sempre associa a dinheiro. Albert Bernes ele foi um teólogo americano que ele viveu mais ou menos nos anos lá de 1800, e ele diz uma frase muito legal, que é a seguinte: se um homem não tem disposição para fazer o bem com dinheiro, não é bom desejar que ele possua. E aí eu deixo essa reflexão para vocês. E esses 4 princípios também são mais 4 que estão atrelados à generosidade, e alguns deles a gente precisa desmistificar. Que é quando a gente fala que a gente não pode contribuir porque nós não temos condição financeira. E isso, infelizmente, é o que a maioria das pessoas fala. Ah, não, mas eu não posso ajudar, eu não posso contribuir com fulano, eu não posso contribuir com essa obra da igreja, eu não posso contribuir com meu pai, com meu vizinho, porque eu não tenho condições financeiras. Mentira. Contribuição não está atrelado à condição financeira, está atrelado à atitude. A partir do momento que você decide ser generoso e contribuir, e você colocar isso na sua vida como um propósito, como uma meta, você vai ver como Deus vai te honrar.
E nós somos provas vivas disso. Então você precisa ter mais atitude do que ficar reclamando que você não tem dinheiro para fazer as coisas. Porque além do dinheiro, Deus te dá talento, Deus te dá tempo. Não tem a ver com proporcionalidade. Aliás, tem a ver com proporcionalidade. Aquele que recebe menos, contribui com menos. Aquele que tem dificuldade com a dispensa, tem a dispensa um pouco mais vazia, contribui com quem não tem nada, com menos. Contribui com um abraço, com um ouvido. Tanta gente precisando de oração, tanta gente precisando ser ouvida. Generosidade, como eu falei antes, não é só com dinheiro. Existem inúmeras outras formas de a gente servir o nosso próximo, servir o reino de Deus, sermos generosos. Contribuir está ligado à obediência. Quando a gente contribui, quando a gente semeia na vida de alguém, seja com dinheiro ou não, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E pode ter certeza absoluta, porque ele fala aqui nessa passagem que nós lemos, Paulo deixa escrito aqui para os Coríntios, que quando a gente contribui, Deus contribui com você que está contribuindo. Deus supre todas as necessidades de quem é generoso e de quem semeia na vida do outro. Como autônomos e empresários, nós devemos usar as nossas empresas, os nossos empregos, as nossas profissões para levarmos o reino de Deus através da boa mordomia, cuidando bem e administrando bem aquilo que Deus nos confiou e através da generosidade. E para finalizar, eu queria deixar um desafio para vocês. Eu não sei aqui quem é generoso, quem não é, quem está precisando ser mais generoso, mas de maneira geral, eu queria que todos nós, inclusive eu, a gente voltasse para casa hoje, pensando em alguém que Deus confiou a nós, seja na nossa casa ou no nosso emprego, né? Como nós estamos numa reunião de autônomos e empresários, alguém relacionado ao seu trabalho, à sua empresa, algum funcionário que precisa de algo que não precisa ser necessariamente um bem material, mas que você exerça a boa mordomia na vida daquela pessoa que Deus te confiou para de repente trabalhar dentro da sua empresa com você, na sua casa, um familiar, e a generosidade na vida dessas pessoas nos próximos dias. Amém? Era essa a mensagem que eu queria entregar para a igreja hoje. Para mim, em primeiro lugar, né? Porque fala mais com a gente, fala primeiro com a gente.